E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha, tá? Hoje nós vamos começar a estudar os circuitos elétricos, tá? A gente já estudou os conceitos mais básicos da eletrodinâmica, né? DDP, corrente e resistência elétrica. Estudamos também potência e energia aplicados, né, para a parte da eletrodinâmica. E agora vamos entrar na parte mais específica de circuitos elétricos, tudo bem? Como que a gente começa o estudo dos circuitos elétricos? Pela representação gráfica, estudando a representação gráfica dos circuitos elétricos. É, não preciso aqui frisar, né, a importância que os circuitos elétricos têm no nosso cotidiano. Beleza? Então, já falei disso, né? O tempo todo a gente está usando energia elétrica para alguma coisa, né? É, e, é, e na maioria das vezes essa energia elétrica ela está sendo fornecida, né, para um equipamento elétrico que está presente num determinado circuito. Então a ideia é a gente estudar não como que essa energia é transferida, mas como que essa energia é distribuída entre vários equipamentos elétricos e como esses equipamentos elétricos têm que estar dispostos nos circuitos elétricos para que eles funcionem adequadamente, beleza? Então vamos começar com o circuito mais simples que nós encontramos aí no nosso cotidiano. Esse é um circuito que é um circuito composto por uma fonte de DDP, né, uma fonte de tensão elétrica, tá, que é aquela bateria ali, uma lâmpada, que é um equipamento elétrico que está transformando energia elétrica em energia luminosa, e temos também um interruptor, beleza? Que é onde a gente consegue abrir e fechar o circuito. A gente falou um pouco sobre abrir e fechar o circuito na aula retrasada, né? Na aula 06, se eu não me engano, quando a gente estava estudando como que a corrente elétrica se estabelecia num circuito. Beleza? Lembra daquilo? Que é o campo elétrico, por isso que todos os elétrons são acelerados ao mesmo tempo, porque o campo elétrico se estabelece na velocidade da luz e tudo mais. Beleza? Então, essa representação gráfica que vocês estão vendo aí é uma representação usando desenhos, tá? Não tem nada de errado com ela. Mas não é o padrão que a gente usa na física, beleza? Nós temos símbolos na física que representam cada um desses equipamentos e muitos outros que nós veremos aí nas próximas aulas, tá? É, de forma padronizada, representam de forma padronizada. Então vamos conhecer, para a aula de hoje, a gente só precisa desses três, tá? É, vamos conhecer como que a gente representa graficamente cada um desses. Primeiro, a fonte de DDP. A fonte de DDP é representada por esses dois segmentos de reta paralelos aí. Tá vendo? Tá? Essas duas retinhas que estão do lado aqui, então essa reta aqui e essa daqui é tipo, são fios do circuito aí, tá? São fios do circuito que estão conectando o equipamento elétrico, tá? Beleza? Esse fio aqui, essa parte aqui, tá? A fonte de DDP, de fato, é esses dois risquinhos. Esse risquinho aqui, que representa, tá, o polo negativo, e o outro risquinho que representa o polo positivo. Um polo negativo, outro polo positivo. Beleza? Me perdoem, gente. Então, veja que um risquinho é maior do que o outro, certo? Você pode tentar gravar da seguinte forma: o menor está representando o polo de menor potencial, ou seja, potencial negativo, né? Ou polo negativo. E o maior está representando o maior potencial, polo positivo, beleza? Essa é a representação de uma fonte de DDP que a gente utiliza. Tem outras representações para ela também, tá? Pode ser representado, por exemplo, por um círculo assim, ó, com um sinalzinho de mais, outro de menos, e com os fiozinhos passando aí. Beleza? Muito bem. Tá? Aí nós temos os resistores ou qualquer tipo de aparelho que é alimentado pela fonte. Tá? Então, num circuito elétrico, um equipamento elétrico que está transformando energia elétrica em outro tipo pode ser representado por um resistor mesmo, tá? O nome resistor a gente utiliza porque em circuitos elétricos
Existem equipamentos que a função dele não é transformar a energia elétrica em outro tipo. Ele acaba fazendo isso, transformando energia elétrica em térmica, né? Mas a função dele é simplesmente fornecer uma resistência à passagem de corrente naquele segmento do circuito. Tá? Mais adiante nós vamos entender o porquê disso. Tá? Mas em geral o que eu posso já garantir para vocês é o seguinte: vamos supor que tem um circuito e que em uma parte do circuito a corrente elétrica tem que passar com uma determinada intensidade. Então, aquele circuito é construído de forma que naquela região do circuito você tenha uma série desses resistores aí para fazer com que a corrente tenha um determinado valor. Entendeu? Então, essa sanfoninha aí, digamos assim, representa resistor, lâmpada, qualquer equipamento que vai consumir energia elétrica aí, tá bom? E aí nós temos o interruptor. O interruptor é simplesmente representado por essa interrupção, digamos assim, né, no circuito elétrico, tá? É um segmento ali onde o fio deveria continuar seguindo, né? Esses segmentos de reta que estão conectando os equipamentos são fios condutores, nós chamamos de fios condutores ideais. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco disso. Quando você desconecta uma parte dele, é onde você tem um interruptor, certo? Ou seja, para dizer que o circuito está aberto ou fechado. O interruptor é interessante quando a gente vai comparar circuitos que podem apresentar diversas configurações dependendo da posição que a chave se encontra. Exemplo prático disso aí, chuveiro. Tá ligado? Chuveiro, quando você vai. Agora, tô gravando essa aula aí, dia 22, sábado, que foi logo depois daquela queda de temperatura que teve, né? Tá? Então, você vai tomar o banho lá, você vai mudar a chave do chuveiro, você não está colocando um resistor novo, tirando um outro resistor, entendeu? Você só está mudando a chave, mudando onde está passando a corrente, né? Para fazer com que a potência dissipada seja maior e tenha uma quantidade maior de calor sendo transferida para a água aí, beleza? Tá? Então, essa chave interruptor tem várias maneiras de você trabalhar com ela, beleza? Então, se eu representar esse circuito usando esses desenhos aí, eu tenho algo mais ou menos parecido com isso aqui, certo? Então esses dois circuitos são iguais, beleza? Eu tenho uma lâmpada, tá? Olha aqui o resistor aqui, uma lâmpada, beleza? Veja que eu coloquei o nome lâmpada aqui, mas normalmente vem escrito, por exemplo, R1, entendeu? Resistor 1, ou simplesmente R, se for um resistor só, com o valor da resistência em ohms, tá? Beleza? Normalmente a gente representa assim, né? Claro, pode ter algum problema que você está resolvendo lá que você não sabe a resistência dele, tá? Na verdade, o mais comum no cotidiano é a gente não saber a resistência mesmo. Qual é a resistência da lâmpada? A gente não sabe a resistência, a gente sabe potência, né? Beleza? Aí nós temos uma fonte, ó, dá uma olhada nessa representação aqui. Por que está com essa representação, professor? Porque o aplicativo que eu estou utilizando para construir, né, os circuitos, ele usa esse tipo de padrão, tá bom? Esse tipo de padrão aí, que também, né, é válido, tá? Beleza? Se quiser representar com essa bolinha aí também, tudo bem. Eu tô mostrando esse porque normalmente é o que a gente mais vê, tá? Em livros de física e tudo mais, tá? Muito bem. Quando a gente fecha essa chave aqui, né, a corrente vai fluir no circuito. E aí a dúvida é, como que faz para a gente descobrir a intensidade da corrente que flui nesse circuito? Por que essa pergunta é importante, gente? Porque os circuitos elétricos representados dessa forma, eles nada mais são que uma maneira de fornecer informação para a gente, entendeu? Então, sempre que a gente estuda aqui na física, a gente está abordando problemas que se assemelham com situações do nosso cotidiano e que a gente tem que resolver como forma de, né, da gente promover a aprendizagem mesmo, a gente conseguir aprender o conteúdo no sentido de absorver, de segurar, né? Um problema que é muito importante a gente discutir agora é como que faz para a gente descobrir a corrente que está passando aí, certo? Acho que esse circuito aí, se a gente parar para pensar, se eu pedir para vocês fazerem, parar agora e fazer aí, tenta fazer, o que vocês vão fazer é o seguinte:
Ah, professor, peraí, corrente, tem resistência, tem volts aqui, que é DDP, e ele quer corrente. Ah, primeira lei de Ohm, né, professor? Primeira lei de Ohm, nós bota no U ali 110, certo? Nós bota 110, no R nós bota 550 e pronto. E tá certo, não tá errado, tá? Tá certo, beleza? O problema é que esse raciocínio aí, ele só serve para esse circuito, tá? Aí, quando você apresenta isso para mim, eu vou perguntar para você por que você está colocando 110 volts no lugar no lugar da DDP. Você vai falar para mim, é porque é volts ali. Porque o U é volts, você vai me responder, certo? E por que no R você coloca 550? Ah, é porque é a resistência. Então, a gente quer evitar isso. Na hora de que a gente está lendo um circuito, eu quero que vocês, de fato, entendam o que está acontecendo ali. Por que eu coloco 110, por que eu coloco 550, por que eu faço essa conta aí, tá? E depois, claro, a gente vai avançar e ver circuitos mais complicados, beleza? Tá? É, só como um motivador aí, né? O circuito da sua casa, você pode ver que é um circuito bem complicado. Quer dizer, quantas lâmpadas tem na sua casa que estão ligadas? Tá? Você está assistindo essa aula aí, se você estiver assistindo no seu computador, na tomada está ligado só o computador? Entendeu? Você está assistindo no celular, se o celular está na tomada, olha lá na tomada. A tomada tem um Benjamin lá, tem alguma coisa ligada junto com ele. Entendeu? Então, normalmente no nosso cotidiano, esses circuitos que é tipo uma fonte, um resistor, não é muito comum a gente usar dessa forma, né? Muito bem, então vamos interpretar o nosso circuito. Como que a gente interpreta o circuito? Como eu disse, os fios que estão interligando os equipamentos elétricos, eles são fios ideais, tá? E isso na prática a gente pode considerar também, viu, gente? Por que a gente pode considerar? E o que é um fio ideal? O fio vai conduzir eletricidade por ele, e como vocês mesmos sabem, tudo que conduz eletricidade automaticamente gera uma determinada resistência, né? Aquela resistência física que é intrínseca de todo condutor, tá? Acontece que nos circuitos elétricos, na grande maioria das vezes, tá? Os fios apresentam uma resistência que é tão pequena se comparada com a resistência da lâmpada, a resistência de um outro equipamento, que a gente pode desprezar na boa ela, tá? Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você medir a corrente elétrica e considerando a resistência do fio e sem considerar, medir não seria o termo correto, é calcular, né? Se você calcular a corrente elétrica considerando a resistência dos fios e desconsiderando a resistência dos fios, você vai ter uma diferença, você vai ter uma variação aí que vai cair lá para a terceira, quarta casa decimal. E muitas vezes você usa um instrumento de medida que nem chega nessa precisão. Ou seja, você não vai conseguir medir essa diferença. Então, quer dizer, a gente pode desprezar na boa. Beleza? Então são fios ideais. Qual é a consequência e por que que isso é importante? Tá? Não é só facilitar o exercício, não. Vamos supor que no meu circuito eu tenho um ponto ali, aquele ponto A que eu coloquei aqui, gente. Tá aqui, ó. Beleza? Esse ponto A. Esse ponto A, ele é um ponto do circuito, mas ele também é um ponto do espaço, né? É um ponto do espaço no qual está passando o circuito ali. E que, como a chave está fechada, tem um campo elétrico passando dentro. Ó, é um ponto do espaço em que tem um determinado campo elétrico. Muito bem. E vamos supor esse outro ponto B, tá? Que está numa outra região do espaço, é um outro ponto, está numa outra parte do circuito e apresenta aí um determinado campo elétrico também, tá? Eu não vou falar tanto de campo elétrico, porque o mais importante é a gente fazer a associação com o potencial. Note que esse ponto A ele está ligado numa região do circuito que está diretamente conectada com o polo negativo da bateria, enquanto o ponto B ele está numa região do circuito que está conectada com o polo positivo. Ou seja, o ponto A está num determinado potencial, o ponto B está em outro potencial. Existe uma diferença de potencial entre os pontos A e B. E sabe de quanto que é? 110 volts. Mas por que é 110? 110 não é a diferença de potencial entre os polos da bateria, é só aqui e aqui, professor. Tá? Então, lembra que eu falei que o fio não apresenta resistência? Se ele não apresenta resistência à passagem de corrente, não vai ter queda de potencial quando os elétrons estiverem passando
nessa região onde só tem o fio. Então eu posso falar que o potencial desse ponto A e o potencial do polo negativo da bateria são o mesmo. Ô louco, professor, eu posso fazer isso para outros pontos? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. É tudo ponto A? Tudo ponto A? Sim, tudo ponto A. Até aquele ali. Até aquele ponto A que é a extremidade de quem? Da lâmpada. Entendeu? E a outra extremidade da lâmpada, posso falar que tem um potencial igual do ponto B? Sim. Por isso que a gente diz que a lâmpada está submetida a uma DDP de 110 volts, certo? Porque a DDP que está submetida nas extremidades do filamento da lâmpada, enfim, dela ali, a diferença de potencial é a mesma diferença de potencial da fonte. Por isso que eu posso simplesmente para a lâmpada falar, ó, a DDP dela é igual a DDP entre os pontos A e B, que a gente sabe que é 110 volts, tá? Gente, se tivesse outro resistor aqui, por exemplo, eu não poderia fazer isso, hein? Não poderia, tá? Beleza? Porque vocês podem estar olhando isso e falando, tá na cara. É a mesma coisa que o outro carinha falou ali pro professor, que é só pegar o U, é só colocar o volt e boa, né? Mas calma lá. É porque só tem um resistor. Se tivesse outro ali, eu já não poderia fazer isso. Por que eu não poderia fazer isso? Porque esse ponto aqui, ele não seria igual ao ponto A em termos de potencial. Esse aqui ainda seria, então esse aqui eu teria que dar um outro nome. Nós veremos essa questão ainda, essa situação. Beleza. Se a resistência é 550, eu aplico a primeira lei de Ohm, certo? No lugar da DDP eu coloco 110, no lugar da resistência 550, a corrente vai dar 0,2 ampere. E eu sei agora que a corrente que passa pela lâmpada tem intensidade 0,2 amperes. Beleza? Tem outras perguntas que eu posso falar também. Que eu posso perguntar também. Qual é a potência dissipada por essa lâmpada? Eu vou calcular a potência normalmente. Eu vou pegar os dados da lâmpada, ó. Qual é a DDP ao qual está submetida a lâmpada? 110. Qual é a resistência dela? 550. Então eu faço U ao quadrado sobre R e calculo a potência. Deu aí 22 volts. 22 watts, perdão. Tá? Sempre que eu vou interpretar um circuito e usar uma lei física, por exemplo, como a primeira lei de Ohm, né, ou a da potência elétrica, eu sempre vou escolher um equipamento do circuito para aplicar essa lei. Beleza? E quando eu escolho um equipamento do circuito, eu tenho que saber qual é a DDP, qual é a diferença de potencial entre as extremidades dele, tá? Qual é a corrente que está passando, pode ser também um dado que a gente pode usar. Qual é a resistência entre esses dois pontos aí, né? Beleza? Então é muito importante que vocês tenham isso em mente, beleza? Esse tipo de técnica de olhar os pontos do circuito e ver onde tem resistência e onde não tem, para dar o mesmo nome, para a gente descobrir quem que está submetido a determinada potencial, diferença de potencial ou não, essa técnica eu vou repetir bastante em alguns exercícios hoje aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Beleza? Vamos lá. E quando o circuito não é tão simples, quando tem mais de um resistor? Aí nós dizemos que nós temos uma associação de resistores. Nós temos uma associação de resistores, tá? Nós podemos ter uma associação do tipo em série. Olha aí como os resistores estão associados, um atrás do outro. Eles estão no mesmo ramo do circuito, tá? Todos ficam no mesmo ramo do circuito. Quando eles ficam todos no mesmo ramo do circuito, nós temos uma associação em série. Já veremos quais são as particularidades desse tipo de associação. E quando cada resistor está associado, está num ramo diferente do circuito, beleza? Mas todos esses ramos, veja, eles estão conectados praticamente no mesmo ponto, tá? Quer dizer que nós temos uma associação em paralelo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu falar que aqui é o ponto A, tá vendo que entre esse ponto aqui de cima e esse ponto A não tem nenhum resistor? Então aqui é A também. Então aqui é A. Aqui é A. Agora, esses outros pontos aqui eu tenho que dar outro nome, né? Tá vendo? É assim que eu tenho uma associação em paralelo. Tá? Note que todos os resistores aqui, 1, 2 e 3, todos estão submetidos à mesma DDP, porque ó, qual que é as extremidades do R1?
A e B. As extremidades do R2, A e B. As extremidades do R3, A e B. Que não é o que acontece na associação em série. Por quê? Se eu falar que aqui é A, então aqui eu posso falar que é A também. Aí eu tenho um resistor. Tem variação do potencial. Então aqui vai ser outro potencial. Então aqui é B. E aqui, variação de potencial. Então é C. E aqui é D. Aqui vai ser D também. Então, quais são as extremidades do R1? A e B. E do R2? B e C. E do R3? C e D. Tá vendo a diferença entre as duas associações? Cada uma vai ter um uso diferente. Inclusive, um exemplo aí, né, de cada uma dessas associações, os exemplos mais famosos aí, na associação em série, são aquelas lampadinhas, aquelas luzinhas de Natal, certo? Pisca-pisca. Então, muita gente já ouviu falar disso ou já percebeu isso. Aquelas luzinhas de Natal, elas são vários segmentos de lâmpadas que estão todas associadas em série, juntas. E todas elas ficam uma em paralelo em relação à outra, tá? Cada segmento, tá? E aí, quando queima uma dessas lâmpadas, não sei se vocês já perceberam, você tem um segmento todo que fica queimado. Que a gente fala que fica queimado, mas na verdade não queimou, tá? O que acontece é o seguinte, uma das lâmpadas queima e aí você tem uma ruptura do circuito, é como se o circuito ficasse aberto naquela região. O que acontece? Não vai passar corrente por nenhum deles, entendeu? É isso que acontece nas lâmpadas de Natal. Então, um exemplo aí da associação em série. E associação em paralelo, o exemplo aí que eu normalmente cito, é uma coisa que você deve evitar ao máximo de fazer, né, gente? Dá uma olhada o número, tanto de tomada que tem aí nesse mesmo plug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tomadas na mesma. 8 plugs, na verdade, na mesma tomada aí. É uma loucura, né? Certo? Isso é um tipo de associação em paralelo, tá? Depois a gente vai ver certinho as peculiaridades. Então vamos lá, vamos começar com a associação em série, né? Primeiro, qual que é a ideia de se estudar a associação em série em paralelo, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre vai escolher um elemento do circuito? A gente vai escolher um elemento do circuito para aplicar a primeira lei de Ohm ou alguma lei física para a gente resolver o problema, tá? O problema é que às vezes a gente escolhe um equipamento, vou escolher, por exemplo, o R1 aqui. E eu não sei qual que é a DDP nas extremidades dele. Eu só sei a DDP total, a DDP da associação total, entre R1 e R3. Mas só do R1 eu não sei. Você entendeu? Então, já era. O que eu vou fazer? Tá? Então, o que eu posso fazer é tentar reduzir esses circuitos que tem um monte de resistores para um circuito que é igual àquele primeiro que eu mostrei para vocês. Que aquele lá a gente sabe que é só aplicar a primeira lei, pegar o valor aqui, eu pego aqui a DDP, pego a resistência e acabou, sai a corrente. Certo? Então a gente pode fazer uma transposição do circuito mais complexo para um circuito mais tranquilinho, mais fácil. Tá? Então, se a gente conseguir fazer essa transposição, aí a gente consegue resolver, tá? Para isso, o que a gente tem que descobrir, né? Qual é o valor de uma resistência que é equivalente à da associação de resistores? Então, por exemplo, quando eu tenho resistores em série, eu tenho 5 resistores em série, de cada um é 2 ohms. Qual que é a resistência equivalente desses 5? Ou a outra pergunta, eu quero trocar esses 5 resistores de 2 ohms que estão em série por um resistor só. Qual que deve ser a resistência desse cara que eu quero colocar no lugar desses outros 5? A mesma coisa para associação em paralelo, beleza? Então, nós vamos fazer isso agora. Associação em série. Muito bem. Eu quero transformar em um circuito desse tipo, encontrar qual é a resistência equivalente. Primeira informação associada à associação em série. Todos os resistores encontram-se no mesmo ramo do circuito, tá? Então o que vai acontecer? A corrente elétrica que passa por eles aqui, gente,
tá? Como eles estão em um mesmo ramo, a corrente que passa por todos eles é a mesma. O que determina a intensidade da corrente é o ramo, entendeu? Cada ramo do circuito tem um valor de corrente que é próprio dele. Então, se em um ramo você tem 3 resistores, eles todos estão contribuindo para a intensidade da corrente que vai passar por ali. Beleza? E aí a corrente que passa por cada um deles é a mesma. Então, por exemplo, naquelas lâmpadas do pisca-pisca, todas elas são idênticas, né? Todas elas são percorridas pela mesma corrente. Beleza? Tá? Por isso que elas têm o mesmo funcionamento, tá? Se você colocar uma lâmpada diferente ali, ela vai continuar sendo percorrida pela mesma corrente que as outras, tá? Beleza? Mas aí você pode ter um funcionamento diferente no caso dela, tá? E aí, o que acontece com a DDP? A DDP da fonte é distribuída entre os resistores. Isso aí acho que eu deixei claro, né? Mostrando para vocês. Se esse ponto aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto D, então aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D, veja que a DDP total da associação, ó, entre os pontos A e D está sendo dividida para o R1, para o R2 e para o R3. Então, se eu pegar as DDPs do R1, do R2 e do R3 e somar, né, o 1 mais o 2 mais o 3, eu tenho a DDP total da associação. Beleza? Tranquilo, né? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever cada uma dessas DDPs, o 1, o 2 e o 3, pela primeira lei de Ohm, em função das resistências R1, R2 e R3. Então, como que fica o 1? O 1 ficaria assim, R1 vezes I1, certo? Por que eu falo ficaria? Porque essa corrente I1, gente, dá uma olhada aqui, ó, ela é igual à corrente total da associação. É a mesma corrente que está passando por cada um deles, que é igual à corrente total, tá? Quando eu falo corrente total, é pensando nesse circuito aqui, ó, tá? Que é o circuito que representa o circuito equivalente, essa corrente total aqui, que é a mesma que vai fluir no circuito original, né? Porque eu quero uma resistência equivalente àqueles R1, R2 e R3. Muito bem. Então veja que a DDP total vai ser a resistência total vezes a corrente total. Aí a DDP U1 é R1 vezes a corrente total. U2 é R2 vezes a corrente total. E mesma coisa para o U3. Como que vai ficar aquela expressão ali de cima? Fica DDP total é resistência equivalente vezes a corrente, que é igual R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I. Tá? Aqui faltou o equivalente, aqui, tá, gente? Ó, aqui era para ser equivalente. Aí o que eu faço? Eu coloco a corrente elétrica em evidência dos dois lados da equação, né? Veja que aqui, nessa parte aqui, tá? R1, R2, R3, todos estão multiplicando a corrente I. Então eu posso colocar em evidência. Aí o que eu faço? Dá para eu dividir os dois lados pela corrente I. E eu tenho que a resistência equivalente de uma associação em série é simplesmente a soma das resistências que estão associadas. Beleza? Tá? Então, sempre que você associa resistores em série, tá? Basta somar as resistências para achar a resistência equivalente. Beleza? É só fazer a soma, tá? Ai, professor, eu já sabia, era só somar, né, meu? Tem 1, tem 2, tem 3, nós soma e tal. Mas calma lá, por que é esse circuito aqui, então? O que a gente vai fazer? Por que a gente não vai somar? Ah, soma também, mas vai ficar errado, filho. Vai ficar errado, tá? Então só tomar cuidado com isso, né? Vamos lá. Numa associação em paralelo, quais são as informações mais importantes aí? Primeiro, todos os resistores encontram-se ligados entre os mesmos nós do circuito. Faltou um S aqui também, ó, que depois eu vou colocar, tá? Os mesmos nós do circuito. O que é nó? Nó é um ponto do circuito, tá? Então, por exemplo, o ponto A aqui, ó, eu digo que ele é um nó do circuito, porque ele está conectando, tá? Vários ramos diferentes, o ramo R1, o ramo R2 e o ramo R3. Assim como o ponto B. Dá uma olhada, ó. Tudo B aqui, porque não há resistência entre eles aqui, né? Beleza? Então, como eles estão todos entre os mesmos pontos do circuito, a DDP para eles vai ser a mesma. O
que é igual a DDP da fonte. Então, sempre que você liga alguma coisa em paralelo com outra, você está ligando eles de forma que eles fiquem submetidos à mesma DDP. Qual o exemplo prático disso, que é só para você ter uma ideia? Quando você vai ligar alguma coisa na tomada da sua casa, tá? Você liga lá, você pensa para ligar, tá? Você nem pensa, você fala assim, vou ligar aqui. Você já sabe que é 110 volts. Você já sabe que é 110 volts. Por quê? Porque aquela tomada ali, todas as tomadas da sua casa, tá tudo em paralelo, tá? Tudo em paralelo com o neutro e o fonte lá, o neutro e o fase da corrente, tá? Mais adiante a gente vai discutir esses termos aí também, beleza? E a corrente elétrica, o que acontece? A corrente elétrica que é distribuída para cada um deles, tá? A corrente total da fonte é distribuída. Então, se você somar a corrente I1, I2 e I3, você tem a corrente total que é fornecida pela fonte, tá? Tente perceber esse contraponto que existe entre associação em série e em paralelo, que na verdade, tá? Aqui, isso aqui eu vou ter que mudar agora, tá, gente? Vou ter que mudar aqui ao vivaço, embora não seja ao vivo para mim mesmo, certo? Tem um spoiler ali do bagulho, tudo bem. Nessa associação em paralelo, os resistores estão todos submetidos à mesma DDP, mas a corrente para cada um é diferente. Na associação em série, tá? A corrente que está passando por eles é a mesma, mas a DDP para cada um deles é diferente, tá? Depois a gente vai ver alguns exemplinhos aí. E aí qual é a conclusão, né? Como que faz para eu calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo de resistores? Eu vou escrever essa segunda expressão aqui, tá? Em função da DDP e da resistência de cada um, certo? Então, por exemplo, a corrente I1 é U1 sobre R1, I2 é U2 sobre R2, I3, U3 sobre R3. Só que como o 1, o 2 e o 3 são todos iguais, que é igual a DDP total, eu fico com essa expressão aqui, ó, U sobre resistência equivalente é igual a U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3. Isso aqui é a mesma coisa, ó, que I1 mais I2 mais I3 é igual a I, tá, gente? Muito bem. Coloco a DDP em evidência agora, aí dá pra gente cortar ali. E chegamos na expressão que relaciona a resistência equivalente com a resistência dos resistores que são associados em paralelo numa associação em paralelo de resistores. Tá? 1 sobre o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Basicamente é isso. Beleza? Essa expressão aí. O professor está de brincadeira dessa porcaria, dessa fórmula aí que eu tenho que memorizar. É 1 sobre não sei o que, 1 sobre não sei o que lá. Sem contar que vai ter fração, professor! Vai ter fração! Sim. Não tem muito o que fazer, né, mano? Não tem muito o que fazer. É isso aí mesmo. Na verdade, tem o que fazer. Tem uma outra forma de calcular a resistência equivalente de associação em paralelo. Vou até mostrar um exemplo para vocês, tá? Vamos lá, casos particulares, então, só antes da gente ver isso daí. Primeiro caso particular. Vamos supor que eu tenho uma associação de um monte de resistores que estão ligados em série, tá? Se você tiver N resistores ligados em série, e se todos eles tiverem a mesma resistência R, tá? Você vai fazer o que para achar a resistência equivalente? Você vai ficar somando, né? R mais R mais R. Você vai somar quantas vezes? N vezes. O que quer dizer somar N vezes? É a definição de multiplicar por N. Então, para você achar a resistência equivalente de N resistores iguais em série, basta pegar a resistência de um deles, R, e multiplicar pelo número que está associado. Beleza? Qual é a conclusão disso daí também? Que a gente já pode assim deixar de forma mais clara. Sempre que você associar em série os resistores, a resistência equivalente vai ficar maior. Entendeu? Você vai aumentar a resistência equivalente daquele circuito. Se você colocar alguma coisa em série, tá? Vai ficar maior.
Em contrapartida, em paralelo, o que acontece com a resistência equivalente? A resistência equivalente, se você tiver N resistores, por exemplo, eu tenho 800 lâmpadas aqui, eu sou dono de uma universidade, e eu tenho 800 lâmpadas na minha universidade aqui, todas elas estão ligadas em paralelo. Eu quero saber qual é a resistência equivalente dessas 800 lâmpadas. Você vai pegar a resistência de uma lâmpada e dividir por 800. Tá? Da onde que vem isso aí, ó? Você tem 1 sobre a resistência equivalente, você vai somar 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Isso aí. Quantas vezes você vai somar? N vezes. Certo? Então vai ficar 1 sobre a resistência equivalente igual a N vezes R, ou N vezes 1 sobre R. Ou seja, N sobre R. Tá? Inverteu os dois lados, elevou os dois lados a menos 1. Ó, resistência equivalente é a resistência de uma lâmpada dividida pelo número delas, N. Beleza? Muito bem. E se você tiver dois resistores em paralelo só? Olha só que interessante. Se você tiver só dois, você fala assim, até que dá para encarar em um MMC. Vamos falar a verdade. Se tiver só dois aqui, a gente encara um MMC. Vamos encarar então. É R1 vezes R2, certo? É a multiplicação entre eles, já que eu não sei qual que é o valor, né? Aí que eu faço? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1 vezes 1, R1. Aí R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2 vezes 1, R2. Aí, ó, veja, 1 sobre a resistência equivalente é igual R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. Se eu inverter os dois lados, olha o que eu encontro. A resistência equivalente de dois resistores em paralelo é igual a produto dividido pela soma. Aí é mais fácil de memorizar, né, gente? Vez dividido por mais, professor. Eu gosto de falar assim, é vez dividido por mais. Tá bom. Produto pela soma, né? Um pouquinho mais elegante, certo? Mínimo de decência, por favor. Beleza? Dá pra fazer isso. Ah, professor, mas aí é dois resistores só. E se eu tiver três? Se eu tiver quatro? O que eu vou fazer? Tá? Eu vou mostrar pra você. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho esse tipo de circuito aí, eu quero achar a resistência equivalente, tá? Entre esses dois pontos aqui do circuito. Beleza? Já tá, deixa eu ver, 37 minutos, não vai dar tempo de fazer todos os exercícios. Eu vou gravar outro vídeo depois com a resolução de outros exercícios, tá? Vamos lá. Como que eu vou fazer para resolver isso daqui? Bom, veja que eu tenho três ramos, né, entre esses pontos A e B aqui. E aí eu tenho um resistor aqui, um outro resistor nesse ramo, e nesse ramo do meio eu tenho dois, que estão em série. Note que essa associação aqui, ó, é em série. Então aqui tá fácil de achar a resistência equivalente, né, gente? Não é a soma? Então, aqui é 6 ohms. Quer dizer que esse circuito, eu posso desenhar ele assim, ó. Como se eu tivesse três resistores. Dá uma olhada. Vai ficar uma maravilha esses desenhos, mas tudo bem. Ó, dá uma olhadinha. Como se eu tivesse três resistores e o resistor do meio fosse um resistor de 6 ohms, entendeu? Agora eu tenho três resistores e eu quero calcular a resistência equivalente deles, tá? Eu vou mostrar o jeitão usando o produto pela soma primeiro. Vamos achar a resistência equivalente entre esses dois aqui, ó, tá? Então vamos fazer produto pela soma. Produto pela soma é 18 vezes 6 dividido por 18 mais 6. 18 vezes 6, 10 mais 8 vezes 6, vai ser 60 com 48, 108. Aí aqui embaixo é 18 com 6, é 24, certo? Por 2, 54, por 2, 12, né? Por 2, aqui é 25 com 2, 27, por 2 é 6. 27 é 3 vezes 9, e 6 é 3 vezes 2. Então sai, dá 9 meios. Ou 4,5 se você quiser, tá? Pode usar 4,5. Dá 4,5. Eu sei que tem gente que vai ficar me xingando depois. E não gosta, vê fração. Então, calma, calma. Pode usar 4,5, tá bonitinho, viu? Tá certinho. Veja, agora eu sei
Então, que a resistência equivalente do 18 e do 6 em paralelo, que eu usei produto pela soma, é 4,5. Então agora o meu circuito, ó, como eu posso escrever, ó, é um de 4,5 ou 9,5 e um de 9 em paralelo. Tá vendo que você viu o que eu fiz? Eu fiz o produto pela soma entre dois. Agora que eu vou fazer? Eu repito o produto pela soma com o que sobrou. Nossa, professor, parece que dá trabalho isso aí. É continha, velho. Vai dar trabalho mesmo. Não tem que fazer, tá? Se liga, vai ficar como? 4,5 eu vou escrever 9 sobre 2, tá? 9 meios vezes 9 dividido pela soma, né? 9 meios mais 9. Vamos lá. Aqui o produto é 9 vezes 9, 81 sobre 2. E aqui é 9 sobre 2, mais 9 eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2, né? Certo? É como se fosse 9 sobre 1. Então aqui na verdade é 18 sobre 2. Com 9 vai dar 20. É 18. Vai 2, 7. 27 sobre 2. Meu Deus. 27 sobre 2. Tá? É uma divisão de frações. Eu posso fazer assim, eu transformo numa multiplicação de frações. Mantenho a de cima, multiplico pelo inverso da de baixo. Oh, shit. Aqui, ó. 27. Aí tem 2 multiplicando, 2 dividindo. Pera aí. Não. Achei que tinha me chamado lá em cima, né? 81 dividido por 27. 81 dividido por 27 é 9 vezes 9 dividido por 9 vezes 3. Ou seja, 9 dividido por 3. 3 ohms. Essa é a resistência equivalente desses entre os pontos A e B. Usando o produto pela soma, tá? Beleza? Agora deixa eu mostrar um negocinho rapidinho para vocês. E se eu quiser fazer assim, professor? Eu quero escrever usando a regra geral lá da associação em paralelo. Não quero fazer produto pela soma, tá? Se você fizer assim, você vai ter uma surpresa bem interessante. Por quê? Vai ficar assim, ó. Na verdade, esse circuito que eu vou usar como referência, tá? O R1, um deles é 18, o outro é 6 e o outro é 9. Por que que aqui vai ficar bem mais fácil, gente? Porque olha só o 18. Ele já é divisível por todos ali. Entendeu? Então eu faço 18 dividido por 18. Dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra disso? 18 dividido por 18 dá 1. Vezes 1, 1. Mais. 18 dividido por 6 é 3. Vezes 1, 3. 18 dividido por 9 é 2. Se liga, ó. Ó. 1 mais 3 mais 2 é 6. Dividido por 18. Aí inverte os dois lados, certo? Leva os dois lados a menos 1. Vai ficar a resistência equivalente é igual a 18 sobre 6. Quanto que é 18 dividido por 3? 18 dividido por 6. 3 ohms. Essa é a resistência equivalente. Ó. Então, professor, quer dizer que essa fórmula aí que na verdade a gente estava com medo é bem melhor que produto pela soma? Pera lá. Nesse caso aqui foi bem melhor para fazer o cálculo, por quê, gente? Porque todos os resistores, ó, 18, 6, 9. Se fosse 3, 3, 6, 9, mesma coisa. Porque eles são todos múltiplos entre si, certo? O 18 é 9 vezes 2 e o 18 é 6 vezes 3. Entendeu? Se forem números, por exemplo, sei lá, 7, 13 e 23. Boa sorte fazendo isso aí. Fazer usando o MMC, eu acho que vai ser mais sofrido, né? Na verdade, de qualquer jeito vai ser sofrido, mas eu acho que misturando as frações fica mais complicado. Então, a fórmula que você vai usar para achar a resistência equivalente em paralelo
Vai depender muito do traquejo que você tem com a conta e do tipo de problema que você está resolvendo, tá? Beleza? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer os dois primeiros exemplos. Eu tenho 4 exemplos aqui, tá? Mas já deu muito tempo de aula, né? Eu vou fazer esses 2 primeiros aqui, que são os mais importantes mesmo, né? E depois eu deixo os outros 2, eu faço um vídeo separadinho. Beleza? Tudo bem? Nem vai dar tempo aqui e eu já tô ouvindo lá, acordou. Então, enfim, é questão de tempo. É questão de tempo de desmoronar o bagulho aqui. Vamos lá. Primeiro exemplo. Olha só o que ele diz, ó. 2 resistores, um de 400 ohms e outro de 600 ohms, um de 400 e outro de 600, estão, ó, ligados em série e submetidos à tensão de 200 volts. Qual é a corrente que percorre esses resistores? E letra B, qual é a tensão elétrica aplicada no resistor de 6 ohms? Então, a primeira coisa nesses tipos de problema, gente, eu acho que é muito importante, quando o enunciado descreve como é o circuito e como os resistores estão associados, é muito interessante, para a resolução da questão mesmo, que você consiga desenhar esse circuito que está sendo descrito pelo enunciado. Então ele fala de 2 resistores e que estão em série. Então eu vou desenhar 2 resistores em série, ó, se liga. Um aqui e outro aqui, certo? Um é 400 ohms e o outro de 600 ohms, tá? Aí, para fins de organização, esse aqui vai ser o R1, esse daqui vai ser o R2. Estão submetidos a uma tensão de 200 volts. Ó, a associação deles está ligada a uma fonte de tensão de 200 volts. Representei o circuito. Beleza? Aí, letra A, ele pergunta qual a corrente que percorre esses resistores. Gente, como eles estão em série, né? A corrente que vai passar por eles é a mesma, certo? Então, basta eu calcular qual é a corrente total desse circuito, que eu já sei qual é a corrente que vai passar por cada um deles. Como que eu faço para calcular a corrente total? Primeiro eu tenho que achar a resistência total, a resistência equivalente. Como é uma associação em série, basta eu somar, tá? Série, beleza, tá? Como é uma associação em série, basta eu somar. Então vamos lá, resistência equivalente vai ser R1, 400 ohms, R2, 600. Isso quer dizer que a resistência equivalente vale 1000 ohm. 1000 ohm. E a corrente? Basta eu calcular, eu fazer agora a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm para o circuito total, para a resistência equivalente. Então, DDP total é resistência equivalente vezes a corrente. Eu vou colocar aqui os valores para ficar mais fácil a gente enxergar. No lugar da DDP, 200. No lugar da resistência equivalente, 1000 ohm. Muito bem. E aí? Para isolar a corrente, passo 1000 dividindo, né? 200 dividido por 1000, sai. 2 dividido por 10. A intensidade da corrente é 0,2 amperes. Beleza? 0,2 amperes. Essa é a corrente. Tranquilinho, né? 2 resistores em série. Não precisa fazer o desenho, né, gente? Mas assim, tô falando que pra mim ajuda muito a enxergar o problema, tá? Um de 400, outro de 600, quer dizer que é como se fosse um só de 1000 que está submetido a uma tensão de 200. R igual a 1000 ohm, U é igual a 200 volts, a corrente vai dar 0,2 amperes. Aí na letra B ele pergunta qual é a tensão elétrica aplicada no resistor de 600 ohms. Veja, agora, gente, o que a gente pode fazer? Estudar separadamente só o resistor R2 de 600 ohms. O que a gente faz? Aplica a primeira lei de Ohm para ele.
Ó, o 2 é igual a R2 vezes I, certo? Tá? Vou colocar aqui assim, ó. Vou aplicar a primeira lei de Ohm para ele. Então, o 2 vai ser... Qual que é a resistência do resistor R2? 600 ohms. Qual é a corrente que percorre, que passa por ele? Agora eu sei, é 0,2. Então é só fazer 600 vezes 0,2, que é a mesma coisa que 2 vezes 60, 120 volts. Essa é a DDP submetida ao resistor R2. Tá? Você viu que eu apliquei a segunda lei de Ohm no resistor R2 só. Eu escolhi fazer isso. Tá? Você pode até perguntar, professor, mas você não poderia ter feito isso já logo de cara, no problema? Aplicar a primeira lei de Ohm para um resistor só? Poderia. Qual é o problema? Eu não sabia qual era a intensidade da corrente que estava passando pelo circuito e, portanto, não sabia a corrente que passava por cada um desses resistores. Beleza? Tá? Depois que eu descobri a corrente, já era, eu consigo determinar qual é a DDP de cada um deles, tá? Olha só que legal outra coisa agora. Como a DDP total é 200 volts e eu sei que 120 volts vai para o R2, quanto que sobra para o R1? Se dos 200 volts, 120 foi para o R2, 80 volts sobraram para o R1. Tanto que se você fizer, aplica a primeira lei de Ohm aí no R1 para você ver, ó, vai ser a resistência 400 vezes a corrente que é 0,2. 400 vezes 0,2, 2 vezes 40, 80 volts. Tá? Ah, professor, dá para fazer isso? Dá. Porque veja, a DDP, para a mesma corrente que está passando por eles, primeira lei de Ohm, ó. Primeira lei de Ohm. Já até tinha feito esse tipo de análise, eu acho. Para a mesma corrente que está passando neles, a DDP é diretamente proporcional à resistência, certo? Inclusive, se você só, por exemplo, se o R2 fosse 800 ohms, ou seja, tivesse a resistência duas vezes maior, a DDP nele seria duas vezes maior também do que a DDP do R1. Tá? Você pode fazer essa associação também. Beleza? Muito bem, vamos fazer o exercício o exemplo 2, daí eu paro por aí. Ó. Veja que temos o exemplo 3. O exemplo 3 é rapidinho também. E o exemplo 4 ele pode ficar para um outro vídeo é, complementar. Tá? Inclusive, eu acho que não. Eu não lembro se tem atividade que precisa da resolução desse daqui para fazer. Mas enfim, eu vou resolver e aí eu mando para vocês também lá. Coloco na plataforma para vocês assistirem, tá? Beleza, o exercício 2. Exercício 2 diz assim: qual é o valor da resistência que deve ser associada em série a uma lâmpada de 60 watts 110 volts? Isso aqui são dados nominais da lâmpada, né? Para que ela trabalhe dentro da sua tensão especificada, num local onde a tensão da rede é de 125 volts. Então, olha só. Qual o problema que o cara quer resolver? O cara tem uma lâmpada que ela, para funcionar direitinho, ela tem que estar submetida a 110 volts. Só que a tomada que ele tem lá, vamos chamar de tomada, onde ele vai ligar, tá? A fonte da rede onde ele vai ligar é 125 volts. Então ele não pode fazer isso. Lembra que a gente falou isso na semana passada? A potência da lâmpada não vai ser 60 watts, vai ser bem maior. E isso pode ocasionar um mau funcionamento da lâmpada até queimar. Porque você vai ligar numa DDP maior. A gente viu que se ligar na DDP menor não tem problema em termos de queimar, né? Só vai ter uma performance abaixo do esperado. Mas se você ligar numa DDP maior, tem o risco de queimar. Então o que o cara vai fazer? Ele vai ligar em série com essa lâmpada um outro resistor. Porque lembra que quando você liga resistores em série, a DDP total da associação é distribuída para cada um deles.
Então ele vai pegar esses 125 volts, ele vai tentar distribuir, fazer 110 volts ir para a lâmpada e o restante, que no caso é 15 volts, né? Só fazer a continha, 125 menos 110, vai para o resistor. Aí ele está perguntando qual é a resistência que tem que passar, qual é a resistência desse resistor aí. Então vamos fazer o desenho, ó. Ele está perguntando assim, ó, qual é o resistor, eu não sei qual é, que deve ser ligado em série com uma lâmpada. Aqui eu tenho a lâmpada, vou colocar L, tá? Para que essa lâmpada, junto com esse resistor, quando estiver ligado numa fonte de DDP de 125 volts, ela consiga funcionar nos seus dados nominais, que são a DDP dela tem que ser 110 volts para que a potência da lâmpada seja 60 watts. Qual que é a resistência? É isso que ele está perguntando, né? Só dar uma destacada aqui para lembrar. Muito bem. Então, como eu disse, né? Eu sei que a lâmpada tem que estar submetida, ó, tem que estar submetida a uma tensão de 110 volts. Se a tensão total da rede é 125, quer dizer que o resistor vai ficar submetido a 15 volts. Eu já sei a DDP do resistor, gente. Porque quando eles estão em série, a DDP total é distribuída. Do 125, 110 vai para a lâmpada, 15 vai para o resistor. Beleza. Para achar a resistência, o que falta agora? Qual é a corrente que está passando por ele? Certo? Se eu tenho a DDP e tenho a corrente, eu consigo encontrar a resistência. Como que eu faço para achar a corrente que passa por ele, professor? Eu não sei nem quanto que vale a resistência dele. Pois é, mas você sabe que ele está em série com a lâmpada. E a corrente que passa em resistores que estão em série é a mesma. Então, se você descobrir qual é a corrente da lâmpada, você descobre qual é a corrente do resistor. Mas como que eu vou descobrir qual é a corrente da lâmpada, professor? Olha o que você tem aqui, cara. Você tem a DDP e a potência. Qual é a definição de potência elétrica? U vezes I. Então, eu vou pegar a potência da lâmpada e dividir pela DDP, né, da lâmpada, para achar a corrente, ó. Se eu isolar a corrente aqui, fica assim, ó. Passa a DDP dividindo, né? Potência dividido por DDP. A potência é 60 watts e a DDP 110 volts, certo? Cortou ali, quer dizer o quê? Que a corrente é 6 onzeavos ampere. Ô, professor, faz a divisão aí. Oh, você é louco, bicho. Você é louco. Deixa assim. Pra quê? 6 sobre 11. Deixa aí. Amperes. Com a corrente agora, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm para o resistor. U é igual a RI. Esse U aqui vai ser a resistência, a DDP do resistor. Nós já sabemos que esse valor é quanto? 15 volts. A resistência eu quero descobrir e a corrente? 6 sobre 11. Tá? Então aqui, se eu isolar a resistência, na verdade o que eu tenho do lado direito? Eu tenho 6 vezes R sobre 11, né? Ó. E do outro lado eu tenho 15. Então eu posso passar o 6 dividindo, por exemplo. Vamos fazer por partes aqui. Ó, 15 dividido por 6. Certo? Dá para dividir por 3 em cima e embaixo? Fica 5 sobre 2. Certo? Aqui, ó. 5 sobre 2. Aí eu passo 11 multiplicando lá. Vai ficar 11 vezes 5 dividido por 2. Tá bom? 11 vezes 5 é 55, né, gente? Então fica 55 dividido por 2. 50 mais 5 dividido por 2. 25 mais 2,5. 27,5 ohms. Essa é a resistência do cara que tem que ser ligado em série com a lâmpada para que esta lâmpada funcione com os seus dados nominais.
Beleza? Certo? Muito bem. Então, vamos parar por aqui. Eu vou deixar o 3 e o 4 pro outro vídeo, tá? Porque com isso daqui que a gente discutiu aqui, já dá para você resolver a maioria das tarefas, dos exercícios de tarefa, tá? Lembre-se, gente, que você tem 15 dias para fazer aquela tarefa lá. Então, entra primeiro, pega os enunciados, olha, anota, depois você assiste a videoaula olhando junto lá, vê a resolução dos exercícios, tá bom? Então vai ter um outro vídeo sobre a resolução dos exercícios 3 e 4, que são um pouquinho mais complexos. É mais o 4 que é mais complexo, tá? O 3 também é tranquilinho. É que nessa aula já ficou um exemplo de associação em paralelo, e aquele lá é mais um exemplo de associação em paralelo, bem rapidinho, tá? E depois eu vou colocar um outro vídeo, mas aí vai ficar para a semana que vem, no meio da quinzena, que é sobre um aplicativo, um simulador envolvendo circuitos elétricos. Você consegue montar circuitos elétricos, medir corrente em determinados pontos, medir DDP. Eu vou gravar um vídeo mostrando como usar esse aplicativo. É bem fácil de usar, tá, gente? Porque vai ser muito útil nas próximas semanas aí, porque a gente vai ficar pelo menos um mês e meio aí nessa parte de circuitos elétricos, até 2 meses, eu acho, nessa parte de circuitos elétricos, tá bom? Vai ser muito útil para vocês, mas eu gostaria que nessa primeira semana da quinzena vocês tentassem resolver os exercícios usando só a videoaula, tá? Por quê? Depois que vocês pegarem esse simulador, vocês vão ver que vocês podem montar o circuito que vocês quiserem nele. E aí você não precisa nem resolver o exercício, você vai lá e mede qual a corrente em tal ponto. Né? Dependendo do tipo de problema que você tem que resolver. Ele meio que vira um gabaritão para você. Tá? Por isso que eu gostaria que vocês treinassem agora. Depois eu vou mostrar essa ferramenta para vocês, tá bom? Muito bem, galera. Ó, espero que vocês tenham uma ótima semana, tá? Uma ótima quinzena aí. Por favor, o bicho ainda tá pegando, tá? A galera tá cada vez mais aceitando esse negócio de tá estabilizando, tá estabilizando, tá estabilizando, mas estabilizando lá nas alturas esse negócio da pandemia. Então, toma cuidado, tá? Tenta ficar em casa o máximo que der, beleza? Cuide dos seus familiares aí. E é isso, tá bom, gente? Tô com saudade de vocês. Um abraço, tá? Falou, até mais.